Os artistas e técnicos da cena são trabalhadores da arte e da cultura. Suas atividades contribuem ativamente para a economia, na geração de renda e na produção e difusão de bens culturais. Para isso, dependem do incentivo e investimento público e privado. A FETEG tem papel fundamental nessas relações com o mundo do trabalho. O artista, quando o cara define na casa dele que eu vou ser ator, ele já tem contra ele metade do mundo. E o principal, quem deveria apoiá-lo, que é a própria família, né? Então você já se sente um pouco desguarnecido. Escolher fazer teatro para a vida de todos nós nesse período todo representava na família um desespero, um pânico, né? A minha mãe, por exemplo, a enchente, né, de São José, está vinculada aos prantos da minha mãe de deixar a engenharia e para o teatro. Então, né, o Rio Paranaíba, muitas das águas que correm no Rio Paranaíba é da minha mãe. Quando eu desloco da engenharia elétrica, que eu tinha passado em Uberlândia, segundo o pessoal, em primeiro lugar lá na Universidade Federal de Uberlândia, e aí essa pessoa vai para o teatro. Eu já tinha esse jeito todo assim, né? Alegre e tal. Aí fudeu, né? Para a família. Então, o processo de profissionalização representa muito mais do que só essa questão do patamar de qualidade, de representação social e simbólica. Representa também no eixo daquelas pessoas que passam a fazer teatro, como é que elas vão ser vistas, reconhecidas dentro do próprio ambiente familiar. A gente não tinha esse sonho de viver disso. A gente não passava, naquela época, na minha cabeça, talvez passasse na cabeça de outras pessoas, né? Mas viver disso, não. Até porque a gente fazia projetos quase, era passado para a Secretaria de Educação, eles analisavam, às vezes a gente ganhava um dinheirinho de patrocínio, mas era só, não existia essa perspectiva. E eu nem sei se ela existe hoje, com a universidade e tudo. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Como é que é essa relação? O profissional é aquele que tem alguém que consegue participar dos editais, ou tem alguém formado, e o amador é aquele que ainda está lá na periferia, é isso? É isso que eu queria entender também. A maioria dos atores globais, dos mais antigos, todos, ou a grande parte, passaram pelo teatro amador. Que era o teatro por amor, o teatro amador, teatro por amor. Essa coisa de amador e profissional, inclusive, é bastante polêmica, né? Eu acredito que nacionalmente, em outros estados onde a gente participou de algumas reuniões ampliadas, essa coisa realmente ela ainda pende de uma definição. É claro que entende-se, profissional é aquele que vive dessa profissão, vive desse fazer, desse ofício, mas tem entendimentos assim que as pessoas que estão começando, por estarem começando, são amadores, as pessoas que já estão com algum tempo de estrada, elas já se credenciam e se intitulam e podem ser consideradas profissionais, e tem aqueles que são realmente reconhecidos local, regional e nacionalmente. O capitalista assume o teatro e ele cria a casa e ele cria um modelo de espetáculo para ele poder cobrar por esse espetáculo, né? A produção amadora estava mais ligada a essas origens anteriores também, ligada mais à rua, ligada ao povo, ligada a experimentar a linguagem, ligado aos objetivos de conscientizar a sociedade, de brincar com a sociedade, com as ideias, promover a própria sociedade. Isso nunca mudou. O que acontece hoje é que essa produção ela aumentou e melhorou o nível de produção também. Ela sempre era criativa, quando era criativa era destacada. Aí vem as leis de incentivo, vem as produções bem acabadas, vem um punhado de coisas, e muito grupo fala, não, Delgado, participar de grupo amador já queima aquela antiga discussão que a gente tinha da palavra amador, e que amador é coisa mal feita, mal acabada, não. Aí, no Congresso, passou Federação de Teatro do Estado de Goiás, que está até hoje. Na verdade, essa propositura foi minha, e até me arrependo, se você quer saber. Porque a intenção minha, no caso, quando eu me propus a isso, eu fui eleito já FETEG, né? Eu já não fui eleito FEITAG, eu fui eleito FETEG. A minha intenção era agregar aqueles que tinham uma crítica ao teatro amador, dentro do ponto de vista que aquilo não era algo profissional. E eu achava assim que isso não tinha a menor importância. Tanto fazia chamar teatro amador como profissional, para mim dava no mesmo, que o que diferencia, e para mim o que diferenciava, é a qualidade do seu trabalho em si.
Não é a questão de chamar um nome, ter um nome. É teatro amador ou teatro profissional? Porque às vezes tem cara que fala que é profissional e no amador ele é pior do que o amador, porque o amador, o cara o faz por amor, né? Mas e na época eu achava que isso estava tirando a possibilidade dos nossos artistas poderem, né, ter uma remuneração, uma qualidade, né? Tipo assim, deixava de ser um profissional, era como se fosse uma segunda categoria. Aí eu pensei, não, eu acho que se a gente tirar esse nome aí vai melhorar. Eu acho que não melhorou nada, foi assim, pior, né? O que é o profissionalismo, né? Então tem várias vertentes, vários argumentos defendendo esse ponto de vista, e se já é muito complicado você ter uma gestão é muito complicado ter uma gestão com especificidade só com grupos profissionais, e a gente não tem essa denominação de quem que sejam esses profissionais. Então eu particularmente acho que foi um avanço, não se discrimina. Recentemente o ex-presidente Norval, ele fez alguns movimentos abrindo esse leque para essa democratização com vários grupos, todos foram beneficiados e aí cada um sabe como reger esses benefícios que a FETEG trouxe, né? Pode-se perguntar, qual é o ofício dos artistas de teatro? Qual a matéria-prima com que trabalham? Como moldam a sua obra? A cena fugidia, evanece assim que é mostrada, mas afeta a plateia a tal ponto que a contagia. Cada espetáculo é único, mas coletivamente partilhado pela presença. Que a maioria das pessoas vê o teatro, mesmo as que estão começando, como algo que não é sustentável, né? Aqui em Goiás a gente tem uma tradição muito grande de grupos de pessoas jovens sempre. Então, tem muitos grupos legais, mas eles são jovens, porque quando eles atingem uma idade, os atores, os participantes, uma idade de se decidir se é aquilo mesmo que ele quer ou se ele vai fazer uma outra coisa, eles saem. E aí começa de novo lá os mais adolescentes e os jovens fazer teatro, e aí esses grupos estão sempre com essa cara de juventude, não de que isso não seja interessante, isso é daí que vem. Mas aí não há uma permanência, porque não tem sustentabilidade, não tem perspectiva. Acho que a melhor palavra é essa, é a perspectiva. Nunca foi fácil fazer cultura no Brasil, no estado, no município. E continua não sendo. Por mais que as leis, os mecanismos de incentivo à cultura, as leis emergenciais mais recentemente agora, que veio, né, fazer com que isso pudesse continuar acontecendo, pudesse salvaguardar algumas situações, mas assim, continua não sendo fácil. Então assim, porque para os gestores estaduais, municipais ou federal, eles não entendem a importância da arte. A arte, ela salva as pessoas, a arte, ela transforma. E isso, eles entendem que é um gasto desnecessário. Nós já ouvimos da secretária estadual de Economia aqui de Goiás, por exemplo, que cultura é um investimento, um gasto supérfluo, porque para eles não é nem investimento. A gente precisa de exigir políticas públicas para a cultura, sabe? Para ter política pública para a cultura tem que ter orçamento. Não existe orçamento no município, não existe orçamento no estado para a cultura. E aí, a lei de incentivo, ela também, o fato dela acontecer regularmente, naqueles anos, 2 vezes por ano, aquele cara que estava pensando em abrir um estúdio de gravação e de áudio, ele podia fazer isso, porque ele teria um tempo de previsibilidade. Então, nós temos que pensar que as linhas de fomento e difusão e que o reforço de ter equipamentos públicos que possam abrigar toda essa produção em diversos cantos da cidade, formando o público, chamando as pessoas para a celebração do episódio estético, do objeto estético, é muito relevante, porque a pessoa passa a ver aquele filho que antes poderia envergonhá-la perante os próprios parentes, ver aquele filho, aquela filha em cena, era extraordinário.
leis de incentivo, fundos de cultura, editais, patrocínios, contratos, propostas. Em meio a tantos mecanismos e dispositivos legais e burocráticos, emerge a cena, para a qual tanto trabalho foi despendido, como ato revolucionário que se dá no apesar e para além de todos os controles. O teatro é a arte que não se cala.